Salve galera, boa noite. Mais uma live do Rock Ed. Para quem está assistindo aí ao vivo pelo Instagram, boa noite. Para quem está ouvindo aí daqui a pouco no Facebook, no IGTV, sejam bem-vindos. Pessoal chegando. Fox já está aí. Vamos chamar então, né? Não vamos perder tempo não, pô. Se a uma hora passa tão rápido. Ó, o pessoal da Final Disaster, Quitão. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Galera chegando aí pra nossa live. Vamos chamar a Fox então, pô. Boa noite, tudo bom? Boa noite, E aí, tudo bem? Clebão, Fox, tudo bem? Tranquilo? Como vocês estão aí? Muito frio? Não, aqui Não. não. Vocês moram onde? É Bragança ainda? Ou é São Não, Paulo? não. A gente é uma grande BH. Já, É a gente. verdade, Eu de Bragança mudei pra cá pra morar com ele em 2018 já. é verdade, BH, nosso o berço do metal nacional, né? Pois é. Cara, quanta banda aí de BH, pô, é muito legal. Eu conheço um pouco de BH, aliás, adoro a cidade, adoro os mineiros, cara. Os mineiros, acho que é um dos povos. Brasileiro já é um povo muito legal, né? Mas os mineiros é um povo super acolhedor, né, cara? Você é mineiro, Kleber, então? Na verdade é o seguinte, minha família é daqui, mas eu fui ter um acidente no Rio de Janeiro. Acidente, Então, assim, sou carioca só de nascença, porque de sangue mesmo mineiro. até o E o sotaque, meu. o sotaque tá bom de ser Olha carioca, que viu, fato Kleber? interessante, Daniel. O meu falecido avô materno, ele era mineiro. Aí ele se mudou para Bragança Paulista, né? Da família Salema, né? Meu falecido Que avô, que legal. era vereador e tal. E aí, no fim, acabei casando com um mineiro, né? Pois é, voltou às origens, já não tem jeito, as origens É, voltam. Mas escolheu bem, porque Minas, os mineiros são gente boa. Os brasileiros em geral devem ter gente de tudo que é lugar do país na nossa live, mas os mineiros são demais, cara. As poucas vezes que eu fui para BH, cara, não dá vontade de ir embora. Fora que a comida, né, Kleber? Vamos ser sinceros. Comida mineira é maravilhosa, né? eu gosto muito. Eu não tenho nada para reclamar, não. Não é, ó, fosse você, não sai daí não, tá bom demais. E como que Tá tá aí certo. a quarentena aí? Como vocês estão? Tá tudo bem? Estão aí isolados mesmo em BH? Como estão as coisas na A gente está quarentena? tomando todas as precauções em relação à quarentena, né? Isso. Com o meu pai, também já é infelizmente falecido, e eu sou filha única, né? Eu trouxe a minha mãe para morar com a gente. Quando eu Sim. mudei de lá para cá, de Bragança para cá, eu trouxe minha mãe para morar com a gente. Então a gente está tomando todas as precauções, Isso. né, em relação à quarentena. Minha mãe tem saído muito pouco de casa. Geralmente é eu ou só o Kleber que sai quando há necessidade e sempre com máscara, né, a utilização do álcool em gel e coisas assim. E como Inclusive eu que. trabalho, eu estou fazendo particularmente home office, né? Então o que eu fazia normalmente na empresa, agora eu consigo fazer em casa também, né? Eu me adaptei a Pois, isso, né? pois é, né? Não adianta, né? Acaba sendo uma adaptação. Eu também, eu tô em home office direto. E como que tá as coisas em BH, aí, tá? Porque aqui a gente em São Paulo, ouve muito falar de São Paulo e do Rio, e vem pouca notícia de cá, a coisa tá um caos, mas tá feia a coisa aí também em Minas, BH, com relação ao Covid? Os dados estão mostrando a gente está numa situação vermelha ainda, na verdade, né? Porque os Então casos também. ainda estão subindo ainda, quer dizer, a notícia mais recente que a gente tem aqui é que está mais ou menos estabilizado, mas assim, está estabilizado em coisa de mais de 2.000, quer dizer, não é um patamar bom, né? Então, Aquele patamar, assim, é igual aqui em São Paulo, tá, é um patamar que a gente não queria estar, né? tá num platô, mas é um platô altíssimo, né? Por ser para começar a Pois é. descer. E você, Fox, com relação à banda, o que tá rolando alguma coisa? Eu sei que você tem participado de algumas lives, tem feito algumas coisas. Como que tá nessa quarentena? Porque assim, eu sempre falo nas lives aqui que a gente está meio que tá tendo que se reinventar, né? Principalmente quem é artista, que é o caso de vocês, de repente é que fala, foram os primeiros a pararem e com certeza serão os últimos a voltar. Então, o pessoal está se reinventando. O que vocês estão fazendo com relação à banda, vocês mesmos como músico, Clebão, grande tecladista? Quero saber o que vocês estão fazendo aí nessa quarentena, com relação à música, banda. Eu participei de algumas lives. é,
A gente voltou a ensaiar semana passada, inclusive o Legal. nosso baixista, amigo Tony, entrou aqui. Um abraço, Tony, né? Ele está assistindo a live agora. Legal. E a gente trocou guitarrista e baterista. Então, semana passada foi o primeiro ensaio que a gente fez desde antes do início da pandemia, praticamente. E primeiro ensaio com os dois novos membros, com o guitarrista Elimar e com o baterista Carlos. E foi muito bacana, foi muito legal. A gente tá com uns preparativos aí para um single novo, né? Legal. Vai ser a primeira vez que eu vou estar cantando e gravando uma música autoral em português. E já tem planejamento de outras coisas que eu ainda tenho que manter como segredo, digamos assim. Dá um spoiler pra gente, pô. Não, tô brincando. Não, com certeza. Não, e, cara, a gente continua treinando, né? Aquela coisa toda, para não ter... A gente continua praticando para manter o hábito e quando tiver a primeira oportunidade de show, tá afiadinho, né? Pois é, não a gente vai ter o segundo ensaio agora esse sábado. Que legal. No Moai Studio, que é o estúdio que nos patrocina aqui em BH. E, no caso, a gente vai tentar o mais rápido possível entrar para as gravações desse single. Porque a capa dele já está pronta desde o comecinho de abril. E aí a pandemia, a quarentena, atrapalhou todo o cronograma de lançamento, de gravação. Aí teve a mudança de integrantes e tudo mais, né? Não teve jeito, né? Tudo. Você chegava a ter. Você tinha algum show marcado, alguma coisa marcada para essa época? Não. Ou com relação ao show, não? Não, porque assim, a formação fechou e aí a gente fez o primeiro show oficial tocando na íntegra o meu álbum autoral, Rebel Hearts, no Mr. Rock, né? E aí a hora que a gente falou, bom, agora a gente pode começar a vender shows. Aí veio a quarentena e a pandemia. Ele jogou aquele balde de água fria, né? Exatamente. Mas que legal. Bom, e aliás, o Rebel Hearts, cara, sensacional. Para quem não conhece e tá aqui ouvindo, vai atrás. Foi um dos álbuns escolhidos pela Road Crew de 2019, né, cara? Como os melhores álbuns do ano. Cara, sensacional, uma repercussão incrível, cara. Meu, maravilhoso. A gente conhece. A gente sabe quantas mídias, né, divulgaram muito bem. Conta um pouquinho, cara, assim, primeiro você já falou da banda, legal. Clebão, um grande tecladista que entrou, tá cada dia melhor, cara. Pô, a gente vê umas coisas, Clebão detonando. E aí, Clebão, aliás, a Fox pega muito no pé, o seu, quando você tá tocando? Nossa, o nível de exigência aqui é muito alto, pode ter certeza que assim, é para ter qualidade mesmo. Então, porque banda de irmão, banda de marido e mulher, essas coisas, sempre dá treta, né? Então, não, assim, para você ter uma ideia, né? Pega no seu pé, né? Não, com certeza, não. Pra você ter uma ideia, ela é muito fã do André Matos, né? Do Angra, né? Daqui a pouco. E assim, lá, ele era... Como chama? Ele era não só ele é tecladista, ele era maestro. E assim, o cara era foda. Então imagina, o nível já era alto. Então, exatamente, o nível de cobrança não é inferior a isso, entendeu? Que legal. Mas é bom, mas é bom fazer isso, porque, por exemplo, eu vejo até no ensaio que a gente teve recentemente, os integrantes eram novos e assim, tava tudo em cima, tava legal, quer dizer, isso é prazeroso também pra gente, né? Então, assim, fazer a coisa bem feita, fazer a coisa com qualidade, nossa, dá muito prazer de fazer. Então, assim, é exigente? Com certeza, mas tem que exigir mesmo. Mas eu também sou comigo mesmo, né? Eu odeio errar, odeio. E algumas vezes, né, isso acaba acontecendo, mas para mim é praticamente quase inadmissível. Principalmente shows e tudo mais. Então, a mesma cobrança que eu faço em relação a ele e os outros músicos que formam a banda, podem ter certeza que eu faço em relação a mim mesma. Às vezes até mais. Que legal. Ó, o Luciano acabou de entrar aqui, já deu uma boa noite pra gente. Grande Luciano, boa noite. Na verdade, tem bastante gente já entrando, participando, dando boa noite. A gente até fala, o pessoal quiser fazer pergunta, coloca aqui, a gente vai fazendo as perguntas. E você falou da banda e tal. O processo do Rebel Hearts e até do single novo, e possível álbum novo aí, como que funciona? Você faz as letras, o pessoal traz ideia. Como que é esse processo de criação? Porque isso é muito legal, né? Quando junta o pessoal para criar, e putz, eu acho que uma das partes mais legais é essa também da produção, né? Fox. Quando eu fiz a gravação do Rebel Hearts, eu já estava sem banda, então eu contratei músicos de estúdio para cuidar do instrumental.
Legal. No caso, eu faço as letras e, na grande maioria das vezes, junto com a letra e a melodia de voz, vem já a ideia de riffs de guitarra e também alguma coisa de bateria, pedal duplo, do direcionamento que eu quero. Legal. Então, esse é o processo ainda da mesma forma que está acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, esse single novo, que vai se chamar, aliás, né? Rebelião, que é uma versão em português da própria Rebel Heart, né? Da faixa título do álbum, eu tô dando um pouco mais de liberdade para eles no instrumental. Então, eu até salientei para os músicos que entraram que eu quero deixar ela com mais peso, mais densidade, mais cara de heavy metal ainda, mais cara de metal do que do próprio álbum, né? E vai ser a primeira vez que eu vou estar gravando algo em português também. Então eu acho que vai ser bem interessante. E a partir dali, aí a gente vê como é que vai ficar em relação a composições futuras. Eu estou bastante esperançosa, eu acho que essa formação acaba se fixando como a definitiva, né? Que legal. E aí, através da convivência com os outros músicos e da nossa química, aí eu acho que sim, né? Aí com certeza eles podem ajudar nas composições em si, né? De não ficar só nas minhas mãos isso, né? Que legal. E você toca, mas você é uma bela cantora incrível. A gente depois vai até falar um pouco das suas influências e tal, mas fora isso, você toca mais algum instrumento? Porque você falou que quando você já faz a letra, já vem na sua cabeça os riffs de guitarra, bateria. Você se arrisca, toca? Como que é? Não toco, não toco. Eu gostaria de ter aprendido teclado e piano, talvez até pela influência do André Matos mesmo, né? Que é uma das grandes influências de voz que eu tenho. Mas não, eu não toco instrumento algum. Quando eu fiz o Rebel Hearts, quem me ajudou a fazer as guias foi o próprio produtor, né, que era produtor de música regional. É o primeiro trabalho dele de metal, o primeiro trabalho dele num home studio na casa dele, o Paulo Garcia, né? E eu solfejei para ele o riff, eu solfejei para ele o que eu queria. Aí ele que tem a própria banda dele, ele já teve banda de rock alternativo há muito tempo atrás, ele fez as bases de guitarra mais ou menos acertando comigo o que eu queria, programou a bateria, né, para ser a guia, e através disso a gente contratou músicos de estúdio que lapidaram essas ideias até chegar no instrumental que está lá no álbum, né? Então, por exemplo, quem cuidou de guitarra, baixo e teclado no álbum, naquela gravação, é uma multi-instrumentista de São Paulo, uma mulher trans também, chamada Karine. Inclusive ela, junto comigo, o Tony, o nosso baixista, e o Kleber, você pediu um spoilerzinho, né? Um spoilerzinho. A gente já está em andamento de composição inédita. A parte desse single, a gente já está com direcionamento de composição nova. Aí, dependendo do número de composições que a gente fechar, ou a gente lança um novo EP, ou fecha um álbum novo. Isso, vamos ver o que vai acontecer, né? Principalmente com a entrada dos novos músicos, dessa nova formação. Eu estou muito apto às ideias que eles tenham, né? Em relação, principalmente, ao instrumental. Que legal. Aí, ô, Clebão, ó, ela quer aprender teclado e piano, hein, cara, ó. Nunca é tarde, hein? Não é tarde, Fox. Eu acho assim, instrumento é uma coisa que eu acho que sempre vale. Eu falo, eu sou um péssimo guitarrista e agora estou me tornando um péssimo baterista. Entendeu? Eu quero ser péssimo em vários instrumentos. Então, nunca é tarde. Você já canta bem, com certeza, com a ajuda do nosso amigo aqui, vai tocar também teclado bem. Né, Clebão? Tá o desafio, hein? Pois é. Ele mesmo está se aprimorando, né? Ele está fazendo aulas, porque, para quem não sabe, ele não era tecladista, né? Ele se tornou tecladista para estar ao meu lado em shows, né? Que legal. Foi um desafio, né? Porque, pra você ter uma ideia, eu lembro que no início a gente ficou aquela coisa, puxa, como é que a gente vai fazer? No início a gente já estava com dificuldade com os outros músicos, né? Eu falei assim, não vou fazer o desafio, me dá um mês. Eu até então tocava zero, né? Falei, me dá um mês pra gente pegar o teclado. Legal. Com um mês eu consegui tirar a main card. Já fiquei muito animado, porque... foi o primeiro single. E o detalhe, ele tem um trabalho convencional,
e ele ainda faz faculdade. Exatamente. Ou seja, o tempo é curto, Mesmo né? assim, ele encontrou meios para acabar aprendendo a tocar teclado. Assim, não é porque é o meu marido, mas eu só tenho Não, elogios a ele, né? mas o mais legal, que eu acho que funciona para tudo, é a motivação. Se você Sim, tem uma motivação, se você tem uma motivação e um objetivo, fica muito mais fácil. São as duas coisas, né? Motivação, objetivo, e daí, cara, vai embora. Olha lá, o Luciano até perguntou que ele ia perguntar exatamente como o Kleber começou nos teclados. Aí. Pois é. Transmissão de pensamento. Pois é. Não, e hoje tá muito bom. Ou seja, a gente já sai as músicas do álbum, já saem todas, já estamos treinando coisa nova, tô pesquisando coisa nova também. Quer dizer, vai vir coisa melhor pra frente aí, pode ter certeza. Pois é, e aí, no caso, a gente fez os nossos primeiros shows juntos, né? Isso foi muito legal, foi uma experiência muito legal de dividir o palco com ele e tudo mais. Que veio mais shows, Foi quase uma comemoração de casamento, foi 2 semanas antes do casamento, né, Ben? Olha que legal. 2 semanas antes ou depois? Foi antes. Foi no novembro, antes né? de casar? Não, claro que não. Foi depois. Não, tem razão. Foi depois que a gente casou. Não, tem razão. Porque foi antes de iniciar a quarentena, né? Esse show, digamos assim. Foi no começo desse ano ainda, né? Esse show, não foi? Foi esse ano. Foi sim. Que legal. Ó, tem vários visitantes ilustres, que o Bruno do Tuata de Dana tá aqui com a gente também acompanhando. Ele que participou dos nossos episódios do Rock Ed. E me diz uma coisa, então o Rebelião sai esse ano ainda, esse single. Já tá pronto, tá na agulha aí pra me dar bronca, é isso? A gente tá lapidando, porque eu não queria simplesmente repetir um instrumental da Rebel Hearts e colocar uma letra em português. Para mim não faria tanto sentido assim. Eu falei, como eu quero consolidar uma formação, eu dei a liberdade para eles e falei, olha, vamos deixar mais, como eu já disse, né, com um cara mais de metal ainda. Uma sonoridade mais agressiva, mais pesada na medida do possível, né? E eu acho que o resultado vai ficar bem interessante, bem interessante. Tive umas modificações aí, obviamente, nas linhas, a parte de pedal duplo da bateria. Foi a nossa primeira vez ensaiando com essa formação, como eu disse semana passada, e primeira vez também testando o que a gente vai fazer em relação a essa música. Mas sim, o planejamento é, sem dúvida nenhuma, a gente lançar esse single esse ano. Vai ser lançado pela One RPM, né? Eu estou com uma parceria legal com eles. Inclusive, eu participei de uma live, né, sobre pessoas LGBTs no meio artístico, dentro do rock, do metal, esse ano. E vai ser lançado através dessa distribuidora de música. Legal. Ó, a gente tem um grupo do Telegram, né, do Rock Ed Friends. Tem uma galera aí, o Policênio, o Xandão, galera, ó, só dando ok pra gente acompanhando essa live com a Fox, com o Clebão, galera. E me disse, você falou de um pouco mais metal. Quais são as influências de vocês, tá? Então, tanto do Kleber quanto o seu, Fox, e da banda, a influência de banda. Vamos começar a contar um pouquinho da banda, como que começou, como que você começou. A gente ainda tem aí, infelizmente, só 40 minutos, mas eu quero saber um pouco de vocês, as influências. Porque isso é muito legal. Você pega o Rebel Hearts, você sente já um peso bem legal. Pô, você falando que não vai ficar mais metal ainda. Quais são as influências de vocês da banda? As minhas influências particulares, assim, eu iniciei... meus 2 primeiros shows foram em 1996, na minha cidade natal, em Bragança Paulista, né? Legal. Eu me apresentei na mesma noite com 2 bandas covers diferentes. Ai, que legal. Posteriormente, depois, eu passei por outras bandas. A que eu permaneci por mais tempo era uma banda de power metal chamada Seven Key, que tinha membros de Bragança Paulista e da cidade de Camanducaia, Minas Gerais de novo. Né? Ó, Minas. Minas de novo. Pois é, Minas presente na minha vida, né? E as minhas principais influências em relação à minha voz é, como eu já citei, o André Matos, também o Geoff Tate e o Andy Darius. São as 3 principais influências. Em relação ao que eu ouço, em relação ao instrumental, então, claro, tem as bandas desses vocalistas, mas eu também ouço vários subgêneros de metal. Né? Vários subgêneros de metal.
Uma banda que não tem a ver com o tipo de metal que eu faço, mas eu gosto muito, é o Megadeth. Né? Bandaça. Talvez a gente coloque um cover deles no repertório. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o andamento em relação a isso, né? Uhum. Eu particularmente, né, como quem me introduziu ao metal tá aqui, né? Eu ia te perguntar isso, se você já ouvia metal antes da Fox. Não, eu ouvia mais o rock tradicional, o pop rock, no caso. Mas você ouvia Dance, ele ouvia Enya. Não tem nada a ver com metal. Entrega, Fox, entrega. É Não, aí, bom, beleza. Quando eu me propus a ser tecladista da banda, eu procurei pedir, inclusive pedi pra Fox referência, né? Aí ele mandou algumas referências, Nightwish, o próprio Angra, por exemplo, né? Porque que tem muitas músicas que tem piano, teclado, etc. Então, quer dizer, são as bases que eu tenho usado para me aprimorar, né? Para me inspirar e aprimorar, né? Então, por enquanto tem sido essas aí. E claro, toda vez que a Fox está ouvindo alguma coisa que tem teclado, eu já pergunto, quem é essa banda aí? Que teclado é esse? Justamente para a gente ter uma referência, né? Eu ouço muito banda de death e black metal melódico, né? E eles usam bastante teclado, né? Children of Bodom, Cradle of Filth, Timo Borgir, enfim. Eu não fico, digamos assim, entre aspas, limitada ao power ou speed metal, né? O heavy metal tradicional. Dentro do metal eu ouço vários subgêneros e bastante bandas. Então, elas de uma forma mesmo que indireta acabam influenciando até a forma como eu componho, né? Tem uma música do álbum que eu num trechinho faço gutural, por exemplo, né? Eu ia até te perguntar, exatamente do gutural e dessas músicas mais pesadas. Daqui a pouco você não vai acabar puxando uma música ou outra, porque você está falando da sua influência, músicas bem pesadas, né? Então, cara, inclusive o policial falou, manda o Rick Wakeman para ele, o Fox. Cara, o pessoal quer ver você cantando também, viu, Fox, na live, ó. Você tem que dar uma palheta nessa live, hein? Né, Kleber? Ela tem que soltar um gutural pra gente aqui até o final dessa live, hein? Eu não sei. Na verdade, eu estava comentando com o Kleber, né? O uso do gutural na Vengeance do Come, especificamente, eu achei que nesse trecho, pela temática densa da letra, ela precisava de uma agressividade a mais. Então, em relação às novas músicas que possam serem compostas, né? Isso vai depender do que a música pedir, digamos assim, né? Do feeling da própria música. Então, eu não sei se nessas novas composições eu vou novamente utilizar o gutural ou não, né? A minha linha é mais a linha melódica mesmo, de voz e tudo mais, né? Pelas minhas influências, acho que dá pra perceber, né? Não, com certeza. Mas esse que você falou de ouvir várias vertentes é o que a gente tem falado com vários músicos que têm participado das nossas lives. É muito legal até sair um pouco mesmo do rock, do metal, de uma coisa de raiz. Você acaba sempre trazendo elementos que sempre fazem essas receitas darem certo, né? Isso eu acho muito legal. Então, você não necessariamente precisa ser venerado e fechado dentro daquela sua vertente, né? Isso para tudo na vida, né? O famoso equilíbrio, né? Que a gente não tem como não discutir o equilíbrio, o que muitas vezes falta, e seja qual o assunto que seja política, seja na música, o equilíbrio que é o que acaba quebrando a gente, né? Então, eu acho muito legal isso, você ter outras vertentes e ouvir outras coisas, né? Então, legal, que mais? Então, e canto, você é autodidata, né? Até onde eu sei, você é autodidata, já não tem vontade de fazer uma aula, porque assim, você nitidamente, como você mesmo disse, você é uma pessoa que se busca, se cobra bastante, né? Seja na técnica. Como que você avança nesse sentido do aprendizado? Você pesquisa, você vai atrás. Como que você aprendeu? Como que você aprendeu a cantar? Como de repente você falou assim, eu quero ser uma vocalista. E como foi sua evolução até agora nessa linha? Foi praticamente na tentativa e erro. Eu sou autodidata em canto e também em inglês, né? Assim que eu me apaixonei pelo metal, eu acho que eu falei isso, inclusive, no meu primeiro contato com o Luciano, foi quando ele me chamou pro Pegadas do Andreas Kisser, né? Que a gente foi até São Paulo, daí foi muito legal, uma experiência muito válida. E ali eu contei que a minha primeira experiência nesse sentido foi quando um primo meu, o Rodrigo, ele gravou para mim em fita cassete o Seven Churches do Possessed,
Eu pedi para ele. Eu pedi para ele e ao mesmo tempo eu pedi xerox do encarte, para mim saber o que estava sendo cantado, para mim saber o que estava sendo falado. Então, naquela época, né, eu sou de 78, e acho que aí era meados de 90 e alguma coisa, eu peguei um dicionário de inglês-português, não tinha internet nem nada assim, e eu mesmo comecei a traduzir, que legal. primeiramente de maneira, né, precária, digamos assim, e depois eu fui me aprimorando. Então, primordialmente, eu não cantava metal melódico, digamos assim. Eu cantava death metal. Que legal. Pois é. A minha influência de voz, tanto que eu utilizo um pouquinho dos dois tipos de gutural, o mais grave e aquele mais harsh, né, que é o mais rouco, né, e não tão para backing, pelo menos, né. E eu acho que eu não cheguei a falar isso, mas a minha influência de voz nessa época era o Glenn Benton do Decide. Caraca! Que ele fazia essas duas linhas de vozes e eu aprendi a fazer esse tipo de vocal através da minha influência do Decide. Posteriormente, inimaginável. Pois é. Posteriormente, depois eu fui daí pro thrash metal. Um dos caras que eu mais gostei Tom Araya, eu conseguia cantar na velocidade dele algumas músicas. Porra. Posteriormente, depois, eu descobri o Megadeth. Na época do lançamento do Countdown to Extinction, né? Eu vi o clipe da Sweating Bullets, né? E aí eu falei, nossa, que banda do caramba! Fui atrás do Rust in Peace, eu falei, nossa, como é que eu não descobri essa banda antes? E aí eu tive até um pouquinho de influência do Dave Mustaine, apesar do pessoal não gostar do vocal dele. E assim, isso tudo é o que eu posso dizer em relação ao metal mais extremo, né? Quando eu comecei a cantar um metal chamado mais melódico, digamos assim, era na época que o Viper estava no Evolution, o André Matos não fazia mais parte da banda, né? Mas eu comprei o Theater of Fate em vinil. E eu falei, nossa, que legal, tal. E eu fui experimentando minha voz de novo. E aí o pessoal que me ouvia cantando falava que eu cantava bem a Living for the Night. A balada a balada do álbum. Maravilhoso. E o pessoal falou assim, nossa, a voz parece um pouco do cara, não sei o que e tal. E eu comecei a ter essa influência. Quando saiu o Angels Cry, eu falei, nossa, que legal, né? O André montou uma banda nova, né, digamos assim. Eu já estava acompanhando ele, né? E aí, para mim, o que fez com que eu tivesse mais influência, particularmente do André Matos, foi o Holy Land. O Holy Land, daí, inclusive, a minha banda fez cover, né? Se não me engano, Make Believe. Nossa, pô, que me lembre, E a Make Believe é super difícil de cantar, né? O André atinge umas notas altas, né? Não, pô, é legal. Muito altas. Make Believe é maravilhosa. Pois é. E nesse mesmo tempo, aí é claro, né? A influência do Drop Fate, o lançamento do álbum, claro, às vezes não na mesma época especificamente, mas eu estou meio que fugindo da cronologia e lembrando das minhas influências quando elas aconteceram. Claro, o Drop Fate foi através do álbum Empire, né? E o Andy Darius foi quando ele entrou no Halloween, foi no Master of the Rings. Depois, quando eu li que ele tinha uma banda de hard rock chamada Pink Green 69, eu fui atrás dela, fui na galeria do rock, comprei todos os álbuns, e aí ele também se tornou uma grande influência na minha voz. Tanto que a minha banda de 2015 e 2016, que já levava o meu nome artístico, né, Fox, a gente tocava um cover do Pink Green 69, a gente tocava... Pô, que legal. Uma música que a letra falava contra o neonazismo, né? Então já nessa época eu também procurava letras que tinham um posicionamento social e político muito definidos. Sim. Né? 2013 eu lancei minha primeira música solo, autoral, também com músicos contratados. Viajei um pouco aqui, mas... mas não viajou de maneira alguma. É muito legal porque tem quem não conhece, seja, por exemplo, quem não conhece a Fox, ou não conhece a sua banda, pega e ouve a música. É legal as pessoas saberem que isso, que nem a gente falou assim, isso aí acaba sendo, a nossa vida acaba sendo Frankenstein, né?
Então, você pega uma coisa que aconteceu com você no começo. Uma das coisas que eu sempre pergunto é, cara, como que você entrou no mundo da música? Ah, não, meus pais eram músicos. Ah, não, eu vi uma propaganda do Kiss, que nem o Luciano. O Luciano viu a propaganda do show do Kiss em 83. Isso é muito legal, porque isso tudo que molda a gente, e como ouvinte, como amante do rock e do metal, mas que molda também o músico, que é o caso de vocês. E você entrou num ponto que eu ia perguntar para você, que eu acho que é muito importante. Você é a letrista. Obviamente, eu ia te perguntar, quais são as suas influências na hora de escrever uma letra? Necessariamente um momento que você está passando? É o caso de LGBT? Como que você faz? Você pega no álbum, por exemplo, Rebel Hearts, você seguiu uma sequência, é um conceitual, qual que é a ideia para frente? Eu acho isso muito legal. Cara, letrista, eu falo, tem letra que é muito mais difícil de ser feita do que as melodias e as músicas. Então, como que é o seu processo de criação de letras, Fox? Eu vou te responder e vou fazer um adendo. Rapidinho. Esse lance de familiar e tudo mais, meu pai era cantor de uma banda baile. Mas depois que eu nasci, conforme eu fui crescendo, ele parou de cantar nessa banda para se dedicar a mim e a minha mãe, né? Se dedicar a um trabalho convencional, digamos assim, que ele obviamente tinha, né? E também a família. Em relação ao lance também ainda de influências, antes de eu ouvir o Possessed, como é que eu cheguei no Possessed? Eu passava por uma loja de discos e via os posters do Iron Maiden, do próprio Slayer e outras bandas e falava, nossa, eu sempre gostei desde criança de terror, né? Horror, essa temática no geral. Sempre que tinha um parque de diversões, eu fazia questão de ir naqueles trem fantasma, as coisas assim. Eu também, eu sempre gostei bastante. Eu gostava pra caramba, né? Assistia filmes de terror que passavam na televisão e tudo mais. E aí, então, isso daí foi um caminho para eu chegar a ouvir e falar, nossa, é isso, né? Tá assim, isso. Parece que já estava no meu DNA, né? No meu sangue, digamos assim, né? Em relação às minhas inspirações líricas, são o meu próprio dia a dia, né? Como mais ou menos você deve ter lido as letras, né? São as minhas vivências ali. São as minhas visões políticas, as minhas visões sociais e coisas que eu mesmo passei, né? Tem muita letra ali de protesto, o que não é muito comum nesse tipo de metal, né? Esse tipo de letra é mais comum no thrash metal, por exemplo. Total. Mas eu mesmo fazendo esse metal mais melódico, digamos assim, eu trouxe isso. Porque eu primeiramente quero me expressar, né? Eu tenho que ser verdadeira primeiro comigo. Então lá eu falo também sobre a comunidade LGBT. Tem uma letra muito pessoal que eu falo sobre a minha própria tentativa de suicídio. E tem uma letra do álbum que daí é ficcional, né? Que é uma letra de horror psicológico. Então as minhas influências em relação ao lirismo, eu sempre vou acabar escrevendo o que eu estou sentindo naquele momento, né? Então, por exemplo, essa música que a gente está compondo, obviamente em inglês, né? Não tem nada a ver com o single em português, ela também é baseada em vivências, em acontecimentos mais recentes, desde 2018 para cá. O boicote que eu sofri, a discriminação, os ataques virtuais e tudo mais. Isso eu transformei em algo positivo e coloquei nessa letra. Né? Eu vou falar bem baixinho. Os que atacam estão dando alimento para você fazer letra e fazer música. Claro, tem toda a parte que não vamos entrar nem no mérito, que é a parte negativa disso, não vamos dar palanque para idiotices, não importa, mas isso é muito legal, você trazer a sua vivência para dentro da música e aqui você falou uma coisa que é legal, seja a letra ou seja mesmo a música, ela tem que ser uma porta da sua alma para fora, então tem que ser uma coisa que você acredita, uma coisa que você gosta. E aí que está a receita do sucesso. Que nem o Xandão mesmo perguntou aqui, aí cima falou assim, o prog metal, não sei o que, já está meio batido nos anos 90, o que traz de novo? Cara, você já falou, você traz as letras de protesto, das coisas que você acredita, isso já é fazer música nova, né? Isso é muito legal. E sendo verdadeira comigo mesma, eu acabei me tornando daí a porta-voz, né? Porque a Rebel Hearts eu me inspirei na comunidade LGBT.
essa música Anti-Suicídio, ela começa melancólica e triste, é a única balada do álbum, chamada Emotional Rain, mas quando ela muda o andamento dela, ela ganha um tom esperançoso. Então sou eu falando para outras pessoas trans, para travestis, que elas não estão só, saca? Para elas não irem para esse caminho que eu fui, mas sobrevivi. Algumas não sobrevivem, né? Pois é. E aí isso fez com que essas pessoas que são da comunidade LGBT e que gostam de rock e de metal se identificarem e me seguirem, né? E assim, eu acabei tocando outras pessoas, né? A minha arte chegou a elas, assim. Isso para mim é muito importante. E até inclusive vale a pena colocar uma coisa, que as trans são muito estigmatizadas na sociedade. Ou seja, tem muita coisa negativa associada e isso não faz muito sentido, sabe? Assim, eu já convivo com a Fox já tem mais de quantos anos? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos pessoalmente, e já conheci ela na internet antes, como se diz, conheci até como fã, né? E a gente vê que assim, é muita coisa. Não deveria ser assim na sociedade, sabe? A gente vê que é um preconceito que não é fundado, não é fundado, ele não tem um fundamento consolidado. Só preconceito às vezes porque minha religião, porque a sociedade, sabe? É o que eu ia falar agora. Muita gente mascara, eu acho que covardemente, o próprio preconceito, alegando que é algo religioso, né? Que é algo dogmático. Olha, é complicado. A música católica, eu tenho amizade com pessoas que são cristãs, eu não sou cristã, o Kleber não é cristão, mas eu acho que a base principal, supostamente, para quem segue alguma religião, deveria ser o respeito ao próximo. Mas independente de religião, de acreditar. É que eu falo, eu acho um absurdo. Se você tem essa caixinha aqui, tá? Você não sabe o que tem dentro da caixinha, mas você gosta da caixinha. Por que se essa caixinha tiver uma coisa dentro, ela é boa, e se ela tiver outra coisa e ela é a mesma caixinha, ela não é boa? Então, por que a orientação religiosa ou sexual, ou seja o que for, de uma pessoa, se gravar o mesmo disco que você gravou, vai deixar de ser bom ou ser ruim? Você entende? Amante de música, se o Mustaine canta música falando que ele tem voz de pato, ou que o Metallica fala sobre, sei lá, o Blind Guardian fala sobre dinossauros e dragões, se você gosta da música, se você não está desrespeitando ninguém, não faz sentido. Se você usar razão, esse tipo de coisa não faz o menor sentido. Do mesmo jeito que a gente ouve músicas em russo, que você não tem a menor ideia do que da letra, se você gosta daquilo, cara, não importa se o cara tá cacarejando lá, você entende? Isso é uma coisa que eu acho absurdo, entendeu? Você desmerecer o trabalho de alguém por uma ideologia dele que é diferente da sua ideologia, você entende? Então, é uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? Pois é, algo que aconteceu, e para mim foi uma surpresa, infelizmente negativa quando aconteceu, foi que tinham pessoas que gostavam do álbum e aí se ligaram através de publicações que eu faço na minha própria página, né? Onde eu exponho o meu viés político, que é mais de esquerda, é um viés progressista. Eu sou ativista LGBT, né? E acho que a pessoa não tinha se ligado. E aí, ela deve ter ficado com raiva, né? E aí começou a desdenhar do álbum, começou a me tocar e coisas assim. Em contrapartida, aconteceu também o oposto, digamos assim. Teve gente de direita, inclusive de Belo Horizonte, que comentou publicamente: a Fox Salema é ruim, né? Como eu sempre saliento, ninguém tem obrigação de gostar ou me ouvir. Ninguém. Ninguém é obrigado. Pro cara, assim, cara, beleza, mas é ruim por quê? O que você não gostou? O que você não gostou da música? Tá desafinado? Qual é o aspecto que você não gostou? É o direcionamento lírico? É a mixagem, a produção? O que é que você não gostou? Aí o cara falou: puta, eu não ouvi, né? Ele não tinha ouvido. E eu falei: mas tá bom. Daí eu mandei para ele link de streams, né, onde a pessoa podia ouvir o álbum, né? E aí passou umas horas, ele falou assim: olha, eu ouvi e me desculpa, eu gostei. Me desculpa pelo que eu falei. Ele estava indo na onda desses haters de direita, né? E a outra coisa que eu falo: ouça
Tire você as suas próprias conclusões, saca? Pois é. E se não gostar, é o que a gente fala, se não gostar, não ouve, não comenta. Exatamente. Tem milhares de bandas e artistas para a pessoa ouvir. Vai em outra coisa. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa querer cercear a minha liberdade individual. Com certeza. Como você falou, Blind Guardian fala sobre dragões, Running Wild fala sobre piratas, e por aí vai. Tem bandas que falam só sobre guerra. Slayer vai falar sobre diabo, os caras não têm atrocidades, né? Então, por que eu não posso falar? Eu daí não posso falar sobre a minha vivência, né? Como trans, não posso falar da comunidade LGBT, não faz sentido isso. E sem contar o seguinte, né? Que assim, uma coisa que a gente também observa, que as letras da música da Fox, não simplesmente, se a gente for olhar a essência lírica, não se aplica apenas à comunidade LGBT. Se uma pessoa estiver para baixo, desanimada, ou seja, às vezes até discriminada por sofrer bullying, o que quer que seja, se identifica com as letras também. Isso é natural. As minhas letras e as minhas músicas chegaram a pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, por exemplo. Mas é claro, né? mas a arte é isso, é isso que é o problema. A pessoa que saber dividir a arte, disso que eu estou falando, de ideologias, e principalmente com redes sociais hoje, que é muito mais fácil, né? Hoje você não vai no tete a tete ali para conversar com o cara, para expor a sua postura. Você se esconde atrás de um teclado e mete lá, tá. Eu e o Luciano, logo no primeiro episódio do Rockhead, a gente fala, isso aqui não é espaço para hater, não importa. O cara não gosta do black metal, o cara não gosta do white metal, o cara não gosta do progressivo, o cara não gosta do LGBT, cara, não existe. Aqui é para quem gosta de música, de rock, de metal. Eu não vou ficar, por exemplo, jamais eu pensei, não, vamos agora passar a live inteira discutindo ideologia, não, cara. Eu acho a música da Fox maravilhosa, banda legal pra caramba, um disco que, não é o que eu tô falando, tá lá, na Road Crew, não sou eu, os fãs falaram. Então, por que eu vou discutir ideologias, eu não sei o que, se eu não quero discutir música, coisa boa, arte. E claro, a arte, ela vem de uma essência. E uma essência vai ser da sua vivência. Você não vai falar de uma coisa que você não viveu. Não, eu vou contar sobre a primeira vez que eu pisei na Lua. Cara, eu nunca fui na Lua. Eu adoro. Então, eu acho assim, isso é uma coisa que cansa mesmo, sabe? Isso qualquer coisa, cansa. Então, eu acho assim, usem sempre a arte. Eu acho que você é um exemplo, não só para a comunidade LGBT, mas para os artistas, para quem quer fazer arte. E, cara, apesar de toda essa chuva de coisas que vem assim, é aquele negócio, tudo bem, pega as pedras e vai montando uma estrada, e vamos tocando pau, cara, acho assim, isso é muito legal, e faça disso letras e mais discos, é isso que nós queremos, não é? Pois é. E você, Clebão, me diz aí, cara, com suas influências agora que você está conhecendo, quando que você vai começar a tocar uns Dream Theater pra gente aí, no teclado? Falar com você, falar a verdade é o seguinte, a gente já está trabalhando coisas desse tipo já, viu? Por isso que, assim, eu já estou treinando algumas habilidades ali e tal, enfim. Não que a gente vai pro prog metal, né? Mas é bom ele ter a técnica e a habilidade, com certeza. Porque, inclusive, assim, muita gente espera da Fox Salem uma novidade. Então, assim, a ideia é a gente colocando essas novidades à medida que a gente achar um local para colocar isso, né? Eu sei que... Eu mesmo falo que... É até engraçado, além de hoje integrante da banda, marido da Fox, eu já fui fã. E uma das coisas que eu percebi de diferente que tem no som da Fox é a pegada, o ritmo é diferente, a pegada é diferente, quer dizer, a gente não é aquela coisa que a gente ouve, tem sempre aquela mesma levada que a gente encontra, por exemplo, sei lá, em outras bandas de metal. A gente não tem bem isso, a gente tem algumas quebras ali que é a assinatura da Fox. Então, assim, e claro, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho, por exemplo, eu tenho familiares meus que também tocam teclado, que foi o que me influenciou para me especializar nisso, né? Então, assim, eu estou buscando o que eu tenho de melhor, o que a gente consegue de melhor nisso. Tem muita gente que tem coisas boas que a gente pode tirar do clássico, que se a gente trouxer para o metal de forma mais rápida, de forma mais entonada, fica bom, fica legal. Então, a ideia é essa. A música erudita. Exatamente. Eu, inclusive... Assim, mas até brincadeira. O pessoal comenta assim, a sua influência, por exemplo, eu gosto muito de Eno, igual a Fox mesmo comentou. Mas, assim, é uma coisa até boa, que é o seguinte, tudo bem, a versão Enya lenta, para quem gosta de metal, putz, né, a gente vê a cara, mas tem muita harmonia que tem ali,
que se você trouxer para o metal, você deixa ele muito mais rico. Então, assim, a ideia é essa, entendeu? Eu para quem não sabe, fui coralista, né? Eu fiz parte de coral, fui solista em coral. Pai, tá vendo Então, lá, assim, ó? Não sou formado, obviamente, em música erudita, né? Mas então é aquilo que a gente estava falando, né, Daniel? É o lance das várias influências se fundirem em algo novo, né? Pois é. Uhum. É porque a gente fala que quando o Xandão perguntou aqui das coisas novas, você imitar os outros legal, vai. Não estou desmerecendo já quem faz cover, que imita, mas quando você traz essa essência e faz a coisa diferente, como o próprio Kleber falou, você traz uma coisa, é o que dá, como o Kleber falou muito bem, traz a identidade. Então, aquele negócio que se você lançar uma música amanhã sua, os caras que gostam não saberem quem que é, toquem pra eu ver. É a Fox. Isso é muito legal. A pessoa vai conhecer. Você pega várias Sim. bandas que fazem esses tributos. Então, por exemplo, você pega o tributo do AC/DC, por exemplo, você pega lá o Free Some tocando Badlands, você ouve, cara, é o Free Some. Você, pô, não, é os caras do MX. Isso é muito legal, é essa identidade. E isso vem das influências, e agora ainda mais para os músicos novos, e o Clebão vai ficar com mais cara da banda. E se Deus quiser, vocês vão pegar essa formação e vão aí juntar, fermentar e arrebentar coisa nova. Somar, né? Somar sempre evoluir, né? E até aproveitando, a gente está falando do Rebel Hearts, a gente ainda tem uns 15 minutos, mas eu vou até aproveitar. Galera que quer comprar, porque eu sempre falo, se eu falo toda live, eu encho o saco. Eu sou colecionador, o Rock Ed começou com o Rock Addicted. Eu e o Luciano, viciados em coleção, como de disco, começamos a fazer, fala de metal. Então, nada como uma coisa física. Então, legal, você consegue ouvir no Spotify, mas quem quiser pegar o Rebel Hearts na mão, ali, esse aí, ó. Como que faz? Entre em contato com vocês nas redes sociais. Pode entrar, se a pessoa ela tem dois caminhos para seguir, se ela quiser o Digipack físico, né? Ela pode mandar mensagem privada para mim, e aí ela tem a vantagem, inclusive, de escolher se ela quer lacrado ou se ela quer que eu autografe, que eu faça uma dedicatória para ela. Tem gente que pede, né? O Luciano pediu, né? Quando ele pegou o álbum, eu tava saindo do 89, ele falou, vem aqui, peraí, volta aqui, assina aqui pra mim. Por favor, né? Por favor. Tô devendo enviar um pra você, né, Daniel, inclusive, mas falando nisso. Não preciso nem falar da dedicatória, é obrigatória, né? Senão eu vou te devolver, né? você vai devolver pra mim. Pode deixar. E pra quem também tem a outra opção, se a pessoa procurar por Fox, com 2x, Salema, que é o meu sobrenome materno, a pessoa vai encontrar, inclusive, o meu site, né? foxsalema.com.br. Lá na parte de acervo, primeiramente tem uns links onde a pessoa pode ouvir o álbum, para a pessoa não comprar às cegas o álbum, né? Em vários serviços de streaming. E lá embaixo tem aí links das lojas que estão vendendo também fisicamente. Então, às vezes, a pessoa acha mais fácil, às vezes, não comprar diretamente comigo e comprar em alguma loja. Então, por exemplo, o Luciano chegou até mim quando ele viu o Rebel Hearts na Die Hard, lá na Galeria do Rock em São Paulo. Grande Fausto. Sim. E aí, o meu álbum está sendo vendido nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. São os locais onde fisicamente a pessoa pode encontrar para compra, se ela não quiser entrar em contato direto comigo para isso, né? E todos os serviços de streaming para ouvir antes o material. E aí, falando inclusive do disco, e a capa? Quem que fez a arte? A ideia foi sua? Porque é muito legal a capa. Cara, eu falo, assim como a arte do primeiro single, do Mankind, que eu estou usando a camiseta, concepção minha. Sempre concepção minha. Concepção minha. Porque no caso... desculpa, pode falar. No caso do Rebel Hearts, até pegar aqui para mostrar de novo. Mostra aí. Quem fez a concepção fui eu, mas quem cuidou das fotos, tanto da capa quanto do encarte, é o Luringa. É um fotógrafo de São Paulo, e aí ele cuidou da parte gráfica nesse sentido, né? Que legal. Não, eu falo assim, para mim faz muita diferença. Assim, a música, obviamente, ela é toda a alma do disco. Mas você ter uma coisa que nem você, como você fez a concepção da capa, obviamente que ali tá um espelho do disco. Então é legal, você pega... Eu falo pro Luciano, a gente fica fazendo nossos rolos de CD, é legal você pegar o negócio e ler, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Inclusive, para quem
para quem acabar ouvindo posteriormente o álbum, a introdução que precede a música título, né, Rebel Hearts, é a faixa 2. A introdução é o meu batimento cardíaco real. Que legal! Ele conseguiu um estetoscópio, ele adaptou, ele fazer a captura do som. Olha e aí a gente captou o meu coração batendo de verdade. Então quem ouve a introdução do álbum está ouvindo o meu batimento cardíaco real. E tudo isso foi pensado, inclusive, na introdução, que a primeira levada de bateria da música, ela entra certinho no mesmo compasso do meu batimento cardíaco. Então, foi tudo pensado com muito carinho, cara. Minha alma tá nesse álbum, saca? Mas eu falei, daí o resultado é o fruto disso. Isso que eu acho muito legal, cara. É que eu falo com tanta banda que passa no Rock Ed, que você fala que os caras, você vê como os caras estão na batalha, daqui a pouco os caras lançam um disco maravilhoso. Você vê, isso que você falou, o coração e a alma no disco, cara. Isso é arte, isso é arte. Esquece o resto, galera. Vocês que estão ouvindo a gente e estão pensando besteira, isso é arte. É arte. Quanto mais arte baseada em amor, em coisa, em alma, menos problema a gente vai ter no mundo. Eu sei que parece meio batido, parece que eu estou fazendo um louvor aqui, não, mas é verdade. O rock existe por causa disso, cara. É amor ao rock, ao metal. Por isso que eu falo, muito legal, cara, muito bom. E, Fox, você tá participando de umas lives, cadê os collab, cadê cantando, cadê... A gente quer... Pois é. Essa quarentena tá indo, o pessoal tá indo pra rua, mas essa quarentena vai empurrar. A gente quer saber, cadê material pra gente? Quer ver? Eu tô vendo, falando em colaboração, né? Eu já citei aí que a Karine, ela não faz parte da formação fixa da banda, mas ela tá me ajudando nas composições novas, né? Juntamente com o Kleber e com o Tony, né? Nosso baixista. E colaboração... Cara, tem um planejamento, não de live especificamente, mas já tem aí, ó, falando em primeira mão aqui para vocês, o Rock Ed, né? Em consideração à nossa amizade, né? Vai posteriormente já ter um novo single além desse Rebelião. Antes desse EP, que nem eu disse, né? Eu não vou citar aqui, para não estragar a surpresa, mas já está tendo um planejamento de um novo single além desse em português. Né? Além desse em português, já tem o que você acabou de falar, já tem um collab com um vocalista e compositor homoafetivo, que ele é de symphonic metal. Então, aguardem. A hora que sair, quero que você mande pra gente divulgar no Rock Ed, hein? Com certeza. E ainda vou fazer um desafio. Eu acho que vocês dois tinham que fazer uma coisa, teclado e voz. Ele já falou pra mim isso. Nossa! Ô, Kleber, fala pra Fox. Vamos fazer ele falou isso pra mim. Vocês estão com a faca e com o queijo na mão em casa aí, pô. Vamos lá. Pois é. Pô, a gente quer mais. Ele falou isso pra mim. Ele não combinou comigo não, viu, Fox? Ele não combinou comigo não, tá? Foi espontâneo, tá? Ele não combinou comigo. Fala lá pra ele. Inclusive, essa nova formação, ela consolidando como uma formação que eu espero que se fixe, daí abre o leque de possibilidades para uma live tocando. Uma live, todo mundo tocando. Obviamente, tomando todos os cuidados em relação à pandemia e quarentena, mas isso não é uma possibilidade descartada. Muito pelo contrário, é uma possibilidade que a gente até já vem trabalhando, vem conversando para ver como viabilizar isso, né, da forma mais correta possível. O primeiro ensaio que a gente fez semana passada com a nova formação foi produtivo, né? Assim, E a tendência é evoluir, né? A tendência é melhorar. Não, com certeza. Acho que com essa pandemia passando, que legal que vocês já conseguiram se encontrar, isso é imprescindível, né? A gente está vendo muita banda trabalhando de forma remota, grava, mas nada como as pessoas entre si ali conversando. Eu falo até o próprio Rock Ed, a gente já está 4 meses gravando remotamente. É diferente se você está junto ali, o Luciano me dando tapa, eu enchendo o saco dele, empurrando, é muito diferente da gente. Então, cara, legal. E, esperamos que saia coisas novas urgentemente aí de vocês, pra gente ver, né? Então, isso é muito legal. Então, tá o desafio, hein? Quero ver os dois
teclado e voz. Vamos ver. Antes de sair a vacina do Covid, hein? Antes de sair a vacina do Covid, não quero nem saber. Vamos ver, assim, eu particularmente, sem querer desanimar o Kleber, mas ele sabe, das minhas composições, o último instrumento que eu pensei, digamos assim, foi teclado. As minhas músicas, primeiro realmente, em seguida da voz, guitarra, depois bateria, aí baixo e aí teclado. Então, ela não é o heavy metal melódico do tipo direcionado para solos de teclado, pelo menos por enquanto não, né? Vai depender também da evolução dele como músico, talvez. Não estou falando que a gente vai se tornar o Stratovarius, né? Mas, como ele disse, né? Ele adquirindo mais técnica, isso abre também isso me incentiva, da composição e tudo mais. Não, com certeza o Kleber ainda vai trazer muita ideia legal, como todos os novos músicos, que eu espero de verdade que tenha essa sintonia que você falou. Você já falou que você teve um primeiro ensaio que foi legal, então espero que isso realmente se consolide, para que você inclusive possa trabalhar com mais tranquilidade, tipo, agora temos uma banda com exatamente. Com essas pessoas, já sei quem é quem, exatamente. Olho. Então isso é muito legal. Ó, infelizmente nosso tempo está acabando, cara, passou essa 1 hora praticamente. Então, Fox, Kleber, passe para a galera aí quais são as redes sociais, a forma de entrar em contato com vocês. Eu acho que muito assunto acabou não passando, a gente vai ter muita oportunidade. A gente sempre fala, o Rocked, a Fox já esteve com a gente nos episódios do Rocked, as portas continuam abertas para todo o material novo de vocês. Quando a gente fala que isso é arte, amor é alma, e isso é o que o Rocked sempre está prezando. Faça aí a sua propaganda das redes sociais, tudo, galera comprar o Rebel Hearts. E não esquecer o meu, hein? Guarda um. Você vai vender tanto, guarda o meu, pelo amor de Deus, hein? Depois não faltar para mim. Pode deixar. Então, para quem quiser adquirir o álbum físico e conhecer um pouco do meu trabalho, é só procurar na internet, como eu disse, Fox, com 2x, Salema, que é meu sobrenome materno, e aí a pessoa acaba encontrando a minha página no Facebook, através daqui mesmo a pessoa tem daí acesso ao Instagram, YouTube, e serviços de streaming em geral. Procurou por Fox Salema, com certeza vai achar o Rebel Hearts e também o single Mankind. Sensacional. Kleber, Fox, muito obrigado de verdade por essa 1 hora maravilhosa que a gente teve, foi muito bom. Adorei conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês já fizeram, estão fazendo. De novo, obrigado a todo mundo que esteve aí na nossa live. Até aproveitar e dar um abraço para o meu amigo Pércio. Entrou um baixista Pércio, toca pra caramba. Uma vez tocou comigo, coitado. Teve que me aguentar enganando que eu toco guitarra. Não me chama nunca pra banda, viu, Fox? Porque você tava perdida. Fica com esses meninos que é bom mesmo. Então, de novo, obrigado. Pessoal, amanhã, episódio novo do Rocked no ar. Toda segunda e toda quarta, as nossas lives às 8 horas. Kleber, Fox, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto, parabéns pelo trabalho. E estamos aí, ó, Rebelião e os próximos singles, hein? Estamos aí na expectativa, fechou? Fechou, com certeza. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, uma boa noite para todo mundo. Valeu.